Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 15 de maio, muita coisa interessante hoje aconteceu. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Então, começando aqui com o mini dólar, na verdade eu vou falar da Nasdaq antes. Foi bem interessante, hoje lá teve tendência, tá? Aqui já não teve um movimento fácil, porém, lá fora foi uma tendência mais clara depois da notícia, porque antes da notícia, Deus me livre, estava bem travado aqui em torno da média 200. E aí a notícia saiu dessa região, dessa lateralidade, né, que já tinha um tempo aqui. Não é um bom pullback fazer pós essa notícia, estava muito esticado. E aí fez um pullback muito agressivo. Esse pullback quebrou a média 20, então eu tô filtrando alguns tipos de operação que eu faria lá fora, então eu não faria nada aqui nessa região, tô focando em tendências mais simples. E aí a gente vê possíveis gatilhos, por exemplo, este candle aqui, este daqui. Nós temos, infelizmente, esse já estava longe das médias. Nós temos esse pullback aqui, pullback de lado. Poderia ser esse, ou poderia ser esses dois aqui. Depois, infelizmente, esse candle fechou feio, e aí já estava esticado. Temos esse gatilho aqui também. Esse aqui é outro pullback. E aí depois o mercado já ficou travado aqui, sem uma tendência já tão forte assim. Então a gente teve um mercado bem interessante lá fora, Nasdaq, de tendência bem legal. Aqui infelizmente já não teve tanto assim. Então alguns movimentos interessantes. Já o dólar, aqui já começando com setup de renco, né, de coloração, eu não fiz nada. Na verdade, eu fiz, agora lembrando, fiz a do renco e tomei stop de 4 pontos aqui no dólar. Só que o que acontece? No geral, já era um dia extremamente perigoso você fazer a operação. O gap já, assim, já foi grande, já foi amplo. Numa região importante, já estava esticado, teve muito ruído, tinha notícia. Então, no geral, hoje renco não foi tão interessante assim. A gente pode ver que a primeira cor compra, né? E aí trocou para a cor de venda. Nessa cor de venda aqui não teria andado muitos pontos, voltou. E aí teria estopado aqui. Nessa cor de compra andou só uns 9 pontos. A venda teria estopado, a compra teria estopado. Só que essa região aqui já era da notícia de 9,5. Então já trouxe essa volatilidade toda. Toda essa queda aqui ainda era reação da notícia. Teve muita volatilidade. Esses candles ainda do primeiro candle de 5 minutos. E aí nessa região aqui já começou 9,35 mais ou menos. Trocou para a cor de venda. Essa venda aqui, o movimento chegou a andar um pouco contra. A favor foram apenas 8 pontos. Não foi mais do que isso. Acabaria estopando. Depois a compra estopou, a venda estopou, a compra estopou, a venda estopou. Foi triste. E aí no fim do movimento teve uma compra aqui que andou bastante. E essa venda no final do dia, interessante. Mas no geral, hoje, muito ruído. Não estava tão interessante assim. Então não recomendaria. Infelizmente eu fiz uma dessas operações de renco, tá? Agora sinceramente nem tô lembrando onde que eu fiz essa operação de renco. Acho que foi depois da notícia. Nem tô lembrando direito. E acabei estopando 4, eu lembro que foi 4 pontos. Que no caso trocou para compra depois. Eu não coloquei ordem de compra na hora que me estopou. Então só cheguei a fazer uma operação aqui hoje. E aí o movimento, já em relação ao gráfico diário, nada de lindo, feio, pelo contrário. O candle da notícia já estragou tudo, mas enfim, o gap aqui, o gap já foi triste. E o que a gente tinha aqui? Uma lateralidade do macro, deixa eu tirar isso aqui embaixo, uma lateralidade muito relevante aqui. Infelizmente, dentro dessa região ainda, tá? Aqui nós temos um canal junto de baixa, pelo menos ontem tinha fechado ainda dentro desse canal, esse canalzinho de baixa, e então também essa lateralidade. E aí eu tinha comentado por causa da notícia de hoje, questão macroeconômica, né? Era até interessante o movimento de alta do dólar e de queda do índice. Pelo cenário gráfico era mais interessante que isso acontecesse. Não esperava que fosse acontecer a questão da demissão, né, da retirada do presidente da Petrobras, que fosse talvez o motivo disso aqui acontecer. Não esperava que fosse por isso. Mas enfim. E que a gente teve? O primeiro candle foi um gap bem amplo aqui. Esse tipo de gap eu não considero no dólar, tá? Infelizmente esses gaps são raros de acontecer dessa forma. E aí nós tivemos o primeiro candle de força vendedora. Pensar em setup da VWAP é que eu até poderia pensar, mas eu tinha que esperar reação da VWAP. E eu acho muito precoce esse setup de VWAP que já entra nos primeiros 5 minutos do dia.
Eu acho que tem que esperar pelo menos o candle do 5 fechar e ver depois como já está se formando. Então a gente teve o primeiro candle de força vendedora, o segundo também. Aqui pelo 2 minutos eu já estava comentando que poderia dar setup de VWAP. E eu coloquei uma ordem, um tick abaixo desse candle 6 aqui, esperando que fosse acionar pelo setup da VWAP, porém não pegou minha ordem, eu tive que tirar do gráfico. Tirei do gráfico, eu já estava com receio dessa operação, né, porque tinha notícia muito próxima. E notícia traz volatilidade, pode estopar e depois vai na direção que eu queria. Então não valeria o risco essa operação. Mas de qualquer forma, não acionou, então de boa. O que acontece? O movimento aqui então volta. A VWAP não demonstrou mais força depois de venda nesse caso. Então não dava para pensar mais em venda aqui. E aí a gente teve a volatilidade da notícia, que foi esse baita candle 7 aqui. Esse candle reagiu conforme a notícia, que depois eu vou falar, foram quase 40 pontos. Assim, testou todas as médias, fechou gap, testou ajuste, testou região de fundos de lateralidade e não conseguiu passar dessa região porque é uma região muito forte. E já teve uma sombra muito agressiva, voltando boa parte do movimento, mais da metade do movimento a sombra já pegou. E aí, esses candles seguintes, foi uma tristeza isso aqui, um movimento muito estranho. Tentando cair, mas não cai, tentando subir, mas não sobe. VWAP aqui tentando segurar o preço junto com retração. Um movimento, assim, incompreensível. Não tinha sentido. Região do 200, seu marcar Fibogap. Aqui era região de VWAP não, de retração, de troca de polaridade, média 200, VWAP do dia anterior. Deus me livre, olha que regiãozinha chata que foi essa aqui, com as médias sem tendência ainda para variar. Não vejo nada a ser feito aqui. O movimento começou até a dar uma impulsão nesse candle de 10,5, que foi a abertura do norte-americano. Fez aqui price action puro, tá? Mini pivôzinho. Mas esse pivôzinho dentro de um cenário que não estava em tendência boa. Estava começando a formar aqui, e eu acho interessante até comentar isso, que às vezes candle de notícia é interessante a gente ignorar. Ignorar esse candle que existiu, ainda mais esse candle que não gerou tendência, né? Então se eu ignorar ele, é como se estivesse formando um fundo arredondado. E aí esse fundo foi até subindo. 9 cruza para baixo, 9 cruza para cima, não tem tendência delas. Achei até que fosse um romper máximo, eu estava esperando o quê? Pullback. Aqui, ó, para pensar em compras. O cenário estava bem bonitinho. Lá fora estava invertendo também o movimento de alta. Só que não aconteceu isso. Travou essa região dessa máxima, desse candle, essa notícia, e começou a voltar. Quebrou todas as médias. O fundo duplo aqui já era, o movimento voltou tudo. E foi renovando a mínima dessa região, que ficou travado, e foi caindo de forma esticada e esticada. E aqui já tava uma loucura o gráfico, porque deu bug feio no meu gráfico. O contador de candles deu uma... Nossa, o dólar ficou tudo zero. Todos os candles ficou zero, não aparecia as médias. O LS não estava aparecendo. Quando as médias apareciam num dos meus layouts, a média estava reta. Ficou uma loucura. Deixa eu até mostrar pra vocês que loucura que foi. Olha isso aqui. Aqui, a média de 9, 20, 50, 80, 200, retas aqui no índice. E o contador de candles começou tudo a dar errado. Até que eu achei até estranho, depois que eu fui ver, não reparei que depois do 32, começou todos os candles a ficar 32. Não tinha reparado isso. O dólar, situação caótica também. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Eu não tirei... tirei print do dólar. Situação caótica. As médias não pareciam pra mim. Todos os contadores estavam com o número 0, os candles, né? Então, assim, desastre. E o LS não estava aparecendo, o LS estava branco ali embaixo. Então, coisas que eu preciso para operar. Reiniciava, não melhorava, a situação ficou triste. E aí, o movimento esticou, começou a fazer uma mini deriva aqui embaixo, até que a gente teve um volume, né? Aqui com possível candle de exaustão. Se eu marcar do primeiro candle para baixo, primeira pernada, nós tínhamos aqui região de 161, suporte de lateralidade. Temos a questão do LS ativar essa região. Poderia ser gatilho de compra aqui, de reversão agressiva. Contudo, porém, entretanto, na hora que eu vi, eu tava comentando. E era esse, na hora que eu falei, né? Já era o candle 109 do 2 minutos que estava acontecendo já, movimentando. E o 108 foi gatilho. Então, se eu entrasse, eu entraria atrasado. Infelizmente, eu perdi o momento da entrada, então eu tenho que ficar observando. O movimento chegou na parcial obrigatória na 9, depois na 20. Fez esse pullback na 20 inoperável. Passou por cima dela. Aqui fez pullback que a gente também não opera acima desse cruzamento, né? Não tem nada aqui para ser feito. Pega o movimento a 9, cruza a 20 para baixo de novo. Infelizmente, não temos uma boa tendência das duas aqui.
mas tá respeitando a lateralidade, né, pelo jeito. E aí o movimento faz um fundo mais alto com cara de fundo duplo. Esse fundo duplo é confirmado, só que já está subindo com gap entre candles, ou seja, o volume já está fraco. Se eu marcar o espelhamento, né, desse topo aqui, primeiro o alvo está nessa região. E aí, se eu marcar também retração muito importante dessa pernada de baixa, 50% de retração junto com troca de polaridade, região de VWAP, o preço travou aí. Travou aqui com as médias todas, sem tendência. Então, nada a ser feito nessa região. Já é uma situação aqui complicada. Gap entre candles já começa a ficar um risco, um alerta. O volume já está baixo aqui. Então, não vejo nada a ser feito. Trap zone, média sem tendência, uma bagunça. E ficou assim até o fim do dia, tá? Até o fim do dia, nesse gato net aqui depois de médias, uma bagunça. Não vejo depois nada a ser feito. Oportunidades que realmente até deram aqui pelo gráfico de candles. Quase que acionou uma de venda antes da notícia. Não pegou. Deu essa aqui, bobeei, profit hoje, acabou comigo, que raiva. E a única operação que eu cheguei a fazer foi do Renko, e deu stop de 4 pontinhos. Então, não consegui pegar essa oportunidade aqui, mas ok. E aí no gráfico branco aqui, mostrando que a gente teve um tipo de tendência que não foi uma tendência tão saudável essa queda aqui. Foi uma tendência que foi caindo, criando fair value gap, uma situação que é um desbalanço, né, um desequilíbrio daqui de ordens. Então, nós tínhamos um fair value gap aqui, outro aqui, então dois muito próximos. E aí o movimento acabou buscando essas regiões, né? Tanto é que um foi preenchido e o outro foi só testado aqui e respeitou como resistência. A gente teve realmente um fundo arredondado, só que no macro ainda continua essa região de lateralidade aqui. E hoje, antes de eu falar o que eu espero para amanhã, para o índice, para o dólar, eu prefiro falar do índice primeiro. E aí depois eu junto tudo e falo do índice do dólar para amanhã. Já em relação ao mini índice aqui, regra de coloração do Renko, a bagunça que tá. A bagunça que tá aqui. Por quê, né? Porque a gente teve o gap, assim, eu não tinha reparado isso. Agora que eu estou vendo, tá? Não tinha visto isso durante o pregão, que o gap do dia trouxe isso aqui tudo de volatilidade do Renko. Então, de 9 horas até 9h01, 1 minuto, isso aqui tudo, isso no 12R ainda, tá? Então, o primeiro candle realmente foi muito volátil, tá? Foi muito, muito volátil. E aí, vou começar aqui a partir de um momento mais saudável, né? Porque, Jesus, vamos aqui a partir de 9h10, mais ou menos. Então, aqui. Houve uma troca para compra, só que aqui já estava muito próximo da notícia, né? De 9h30, mas chegou a andar aqui uns 300 pontos. E aí já começou a volatilidade da notícia. De novo, ó, estragando o gráfico aqui. Tudo isso aqui, esses códigos de barra, é volatilidade de notícia quando fica no Renko. Ainda é 9h30, ainda, agora 9h43. E aqui começou um movimento já com ruído demais. Dava compra, estopava, dava venda, estopava, dava compra, estopava, venda praticamente estopava, até que uma compra aqui andava um pouco, depois venda dava um pouco, a compra estopou, a venda estopou, a compra estopou. Já era um dia bem tenso, né? E aí a gente teve aqui uma compra que chegou a andar até bastante, uns 800 pontos, só que teve aquele candle muito estranho. Eu não cheguei a ver o momento daquele candle, na hora que eu vi já tinha acontecido. E o fato de já ter acontecido tão rápido aquele candle é muito estranho. Então, o que acontece? Aquele candle foi uma negociação de ordem direta na Tullet. Só que é um candle que não deveria ter acontecido daquela forma. A ordem direta não deveria causar esses movimentos voláteis. Eu não sei se realmente quem estava comprado chegou a estopar, ou se foi apenas uma sombra de ordem direta que ignorou os lotes. Eu não sei como isso funcionou. Porque pelo fluxo eu não vi tanto volume assim, porque foi uma ordem direta, negociação entre uma pessoa e outra, dentro da mesma corretora, um negócio combinado. Então, assim, é estranho ter tido essa volatilidade na hora. E aconteceu isso da XP um tempo atrás, que também teve esse movimento muito estranho. Eu não estava em operação, igual hoje eu não estava na hora, mas estranho. Estranho real esse movimento, e até no Renko aqui ficou como se fosse um gap. E aí trocou de cor aqui de novo, deu muito ruído. Então, no geral, hoje, ruído demais. E gráfico de candles estava também ruim, estava travado. Então, aqui, se a gente for ver, deixa eu puxar agora para gráfico de candles, o que a gente tem aqui, o movimento. Acontece que a situação ontem, né? Vamos relembrar aqui que eu falei que poderia acontecer. O macro é muito importante relembrar, 60 minutos aqui, por exemplo. Na verdade, vamos lá pelo diário do índice futuro.
A gente tem um canal de baixa, né? Região de resistência. Aí eu comentei que aqui tem mais pressão vendedora. Além disso, agora aproximando para os 60 minutos aqui, na verdade, nós temos um alargamento. Esse alargamento vai ser extremamente importante porque com a abertura de hoje respeitou o alargamento de novo. Então, linha azul, alargamento. E daí ainda nós tínhamos aqui uma lateralidade nessa região aqui. E o preço até ontem tinha fechado dentro dessa lateralidade. E eu comentei que movimentos de baixa seria até mais interessante do que movimentos de alta. E o primeiro candle, assim, para quem já quis entrar em venda na abertura com essa ideia de efeito manada, sinto muito. Eu acho que essa pessoa estopou feio, porque se entrou na abertura, o movimento foi lá em cima primeiro, quase praticamente 1.000 pontos aqui contra. Será que o varejo, algumas pessoas conseguiu segurar isso, essa volatilidade? E o tanto de gente que na hora que viu o movimento voltando, caçou compra no meio do candle. E o candle já disparou para baixo de novo, já voltou e foi lá para baixo. Então, do topo até lá embaixo, né? O primeiro candle, 1.500 pontos. Nem isso eu tinha visto na hora que foi 1.500 pontos o primeiro candle. Eu vi que ele foi um candle long leg doji, um candle bem complicado, e foi um candle que rompeu a lateralidade, só que não conseguiu sair do alargamento. Isso aqui é importante. E junto com esse alargamento, eu até tinha comentado do canal de Keltner, né, que teria confluências aqui possíveis para ser uma região de trava. E se fosse além disso, nós tínhamos outra região aqui, além dessa aqui, ó. Eu também tinha comentado que também acabou respeitando. Enfim, posso pensar em possíveis reversões nessa região aqui? Algum setup de abertura? Reversão até posso, mas é como se o que aconteceu hoje na abertura fosse uma notícia. Até foi notícia. Só que essa notícia aconteceu ontem à noite, não durante o pregão. Então é reflexo dessa notícia que saiu. E aí, o movimento aqui, infelizmente, já fica inviável pensar em reversão pós esses efeitos. E não tem confluência suficiente nessa região, além de ser LT de alagamento, Keltner e o que mais? Então, assim, risco, tinha muito risco essa região. Até era 1,5 de baixa, poderia considerar a questão da variação que estava muito forte, só que vale a pena caçar compras em um dia que estava muito forte para operação de vendas e outra com notícia 9,6. Notícia 9,6 já acontecendo aqui. Então imagina se o meu gatilho fosse, por exemplo, este. Teria acionado 9,20. Eu só tenho mais ou menos 8 minutos de movimento, porque 9,6 já é a notícia. Essa notícia não teria estopado, ainda bem, mas poderia. Essa notícia aqui foi lá em cima, quase que busca a máxima do movimento. Volta, ficou abaixo das médias, pelo menos ficou abaixo das médias. E aí a gente tem aqui uma situação que a gente tem o cenário das médias começando a descer para talvez ancorar mais tendência de baixa, tendo em vista do cenário, né, que nós tínhamos um macro, que poderia acabar tendo novas tendências com a abertura do Avista. E aí o Avista abriu aqui. O Avista abriu aqui e não caiu junto com a abertura da Petro, por exemplo, que abriu 8% de queda, quase. Pelo contrário, houve um movimentozinho de alta, aqui ó, movimentozinho de alta e várias ações puxando e um movimentozinho de alta. Só que não é uma alta assim, nossa. E lembrando, tudo ainda dentro do primeiro candle dia, que é extremamente perigoso. O movimento passa por cima da média 20, 9 cruza 20, aí aqui o cenário já fica complicado. Pensar em vendas ou pensar em compras. Quebra a 20 para baixo, 9 cruza a 20 para baixo. Ah, isso aqui não é gatilho, tá? Não é gatilho, as médias aqui cruzaram de forma muito recente, nós não temos elas em tendência. E esse primeiro candle ainda está ditando a força do dia. Movimento volta, 9 cruza para cima de novo, e aí começa até um volume forte, né? De testar talvez muito próximo essa máxima dessa notícia aqui, do candle da notícia. Só que não foi muito além disso. E aí a gente tem uma situação aqui que houve o candle da questão da Tullish, né, ordem direta. Essa sombra aqui de quase 600 pontos não é uma sombra normal. O fluxo não deu indicação desse fluxo. Nossa, alguém agrediu? Não houve isso. Foi muito a questão de ordem direta que não era para acontecer isso. Isso que eu não estou entendendo, que isso não acontecia. E já é a segunda vez que eu vejo em questão de 2 meses. Tá? 2 meses que eu vejo esse movimento. A última foi da XP fazendo isso. E agora da Tullish. Então, média 200 está relevante aqui? Até posso considerar que ela está começando a ficar relevante, mas é uma região de bloqueio muito forte.
uma região de troca de polaridade muito forte, máxima aqui do primeiro candle, né? Então, travou forte aqui. E aí a gente tem uma situação que fez um pullback agressivo, né, na média 20. Aqui não preenche critérios pra gente, a 9 acaba cruzando a 20 para baixo. Estica do nada, belisca a máxima. Essa máxima que eu tava observando, eu queria que tivesse ido um pouco mais acima para buscar liquidez. Mas não buscou a liquidez, não pegou stop de quem está vendido, travou. Simplesmente essas ordens aqui em cima serviram de escora, de bloqueio. Acabou travando. Também não tinha muito sentido o movimento de alta hoje não tinha ações assim pesadas subindo tanto. Vou falar já já sobre isso. Movimento aqui então respeitou resistência, voltou, e aqui a gente já tinha confirmação, já tinha antes aqui na verdade, fundo, aqui, vamos desconsiderar esses candles de notícia, tá? O primeiro candle foi candle de notícia, então não vou considerar praticamente a sombra dele não. Esse também é de notícia, esse aqui, então basicamente é como se fosse um canal. Essas volatilidades que tiveram foi movimento de notícia, adversidades que acontece, né? E o movimento ficou em canal, e fechando em torno da média 200 com todas as médias menores sem tendência. Então, em canal, subindo. E detalhe, por mais que estava, né, subindo, não chegou a romper de forma verdadeira essa máxima do dia, que é o primeiro candle. E era uma região de trava aqui, ó, de troca de polaridade. Hoje não teve nenhuma tendência assim relevante, igual o índice, por exemplo, teve uma tendência de baixa. Hoje não teve nenhuma tendência o índice. É um canal bem saudável aqui mesmo, subindo aos pouquinhos, tanto é que nem criou o fair value gap tão relevante aqui. Movimento super normal. E aí a gente tem uma situação assim, caótica, porque por mais que houve essa notícia, o movimento não saiu dessa região de alargamento e voltou para dentro da lateralidade. Então parece ser um rompimento falso que aconteceu hoje. Então assim, gráfico branco, poucas coisas para ressaltar. Esse meio aqui não teve outras figuras, foi um canal macro mesmo. E basicamente essa parte aqui do índice. Agora eu vou falar sobre a questão de algumas coisas de macroeconomia. Aqui, então, a questão que nós tínhamos antes do pregão, né? O que estava acontecendo lá fora e o que estava acontecendo aqui também. Ontem à noite o cenário deu uma reviravolta assim, absurda por causa da mudança, né, de presidente da Petrobras. Houve dedo de governo aí então na presidência da Petrobras. É algo assim tenso. E aí acontece, o ADR da Vale, negociado lá em Nova York, né? Como é que fala? A especulação que estava tendo já estava naquela hora, naquele momento, também ontem à noite, muito, muito forte para queda. E hoje, 8h51 da manhã, estava 8h39 de queda a ADR da Vale. Então, tipo assim, os gringos, pelo menos lá fora, negociado em Nova York, a Petrobras, a ação da Petrobras, ela estava sendo vista como uma desvalorização muito forte de 8%. Mais ou menos aquele dia que teve da questão dos dividendos. Só que dessa vez tem uma grande diferença. Aquele dia foi fontes, não houve nada confirmado. Já essa questão do presidente, no início parecia fontes, apenas fontes não confiáveis, mas depois acabou sendo confirmado e hoje claramente divulgado pela Petrobras o comunicado fato relevante. Então nós tínhamos a questão da DR caindo muito e a Petrobras puxa bem o Ibov. Nós tínhamos o EWZ, que é como se fosse o Ibov ETF, né, negociado lá nos Estados Unidos, e estavam antes, nessa mais ou menos 8h50, sendo especulado a quase 2% de queda. Então, assim, claramente gap de baixa a gente ia ter. Não tinha dúvidas em relação a isso. Só que como que os mercados lá fora estavam reagindo? Será que lá fora também estava sangrando? Porque se estivesse sangrando aqui ia ser, assim, trágico. Ia ser uma tragédia. Lá fora, os índices asiáticos, pelo menos da China, estavam em queda. Uma queda até ok. E os outros, neutro, normal. Os índices europeus, na hora que estava abrindo aqui 8h40, 8h50 mais ou menos, que eu tirei esse print, estavam levemente positivos, mas é uma coisa assim, é levemente positivo. Esses valores aqui é muito fácil de reverter tudo. O DXY, que é o dólar diante de outras moedas, antes do pregão estava levemente negativo. Então o cenário lá fora estava neutro. Neutro para positivo. Os juros americanos estavam em queda. O minério de ferro também estava em queda, então ainda um cenário de neutro para positivo. Agora vem a questão petróleo caindo, o S&P no 0 a 0. Então assim, aqui já começa a ficar neutro, 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 neutro. Não tem nenhuma força para nenhum dos lados se eu olhar só lá fora.
Então o movimento estava esperando muito a notícia de 9h30. E aí, fechando essas imagens aqui, a gente teve realmente um movimento de queda na abertura. E a gente tinha notícia 9 horas aqui, mas praticamente o mercado ligou meio um foda-se para essa notícia. O IBCBR, que é a prévia do PIB, teve uma pouca diferença, estava esperando menos 0,30, veio menos 0,34, então uma diferença de 0,04. Para o Brasil isso aqui não é nada, mas os Estados Unidos isso aqui seria grande coisa. Então ligou o foda-se para essa notícia, não era o relevante, mas aqui era o foco. E ontem eu comentei, essa notícia aqui ela ia ditar muito o que aconteceu na notícia de ontem de inflação ao produtor. Essa notícia, essa de hoje, é a inflação ao consumidor, muito forte. Podia impactar bem o mercado a depender da notícia. Estava esperando uma redução, ou seja, uma possível deflação, um controle dos preços dos produtos. E aqui é preciso que isso aconteça para poder dar um sinal de quando o Fed deve reduzir juros. Então, ontem teve a inflação ao produtor, que veio bem. Que na verdade veio ruim, mas pela análise e interpretação enxergaram de forma positiva, porque uma das coisas que mais interferiu foi o petróleo. E aí hoje nós tivemos o IPC, veio algum conforme esperado, e alguns até melhor ainda. Isso é muito bom, que notícia maravilhosa. Porque é sinal de que talvez o Fed deve reduzir juros ainda esse ano realmente. E reduzindo juros lá fora fica mais atrativo outros índices no mundo. Então, o momento, na hora que sai essa notícia, a interpretação que talvez muitos robôs, muitos cálculos, algoritmos, tiveram, é de índice para cima, dólar para baixo. Foi o candle que a gente teve. O dólar arregaçou para baixo e o índice para cima. Só que se vai gerar tendência ou não, é outros 500. Lá fora, na hora que teve notícia, olha o S&P. O S&P, para piorar a situação, pra gente, aqui o S&P chegou a tocar a máxima histórica. Eu tinha marcado ali um tempo. Então o candle foi forte. Só que aqui tem muito bloqueio de ordens. Não conseguiu passar de uma vez, mas que deu uma beliscada, deu. E já sentiu. E o movimento ficou travado depois da notícia. Isso aqui não é muito legal, porque não gerou tendência rápida, ficou travado. Olhando o cenário lá fora. Aí qual que é o problema? Ok, o cenário lá fora tá bom, mas e como que está o cenário interno? Tá legal? Não estava. Petro abriu realmente muito forte para baixo, até fez uma correção, chegou a quase 9% e fechou menos 6%. Então, assim, fez uma correção de quase 13,5% de alta. Então já foi muito bom. Mas olhem para vocês verem, deixa eu puxar aqui a tela. No geral, IFNC, bancos, praticamente puxando para baixo. Mas o IFNC mesmo, que é o médio dos índices do setor bancário, fechou quase no 0 a 0. Vale, que estava caindo bem, acabou corrigindo, ajudou esse movimentozinho de correção do índice. Petro, que chegou quase 9%, chegou a corrigir, e essa correção já ajudou o movimento de correção do índice também. E aí, olha só, o tanto que teve de ação forte, Banco do Brasil, Petro 3, Petro 4, só somando aqui já tenho muitos pontos elas. Aí aqui de movimento de alta, quem estava ajudando, JBS, Embraer de novo, Prio 3, BPAC, assim, ações que infelizmente teriam que puxar muito, muito, muito para conseguir talvez fazer uma reviravolta dos índices aqui. E elas já estavam subindo até muito, tipo, a JBS 8% depois do resultado que saiu. Embraer 5%, sendo que ontem já subiu, acho que foi 8%. Então já está subindo até demais para essas ações. Mas enfim, o cenário aqui não estava legal. Não estava legal. A sorte que foi que esse S&P lá fora, o cenário que deu, engatou, rompeu máxima, tanto é que eu falei que era muito importante pra gente tomar cuidado com o rompimento lá fora, porque na hora que rompesse, o cenário ia ficar muito positivo. Ia ter um cenário muito de bull market, que é cenário de touros. Ia puxar talvez muitos índices, e aí a gente acabou tendo isso, movimento muito influenciado pela força. O DXY também fez a correlação. Então, na hora da notícia aqui, a gente teve até uma trava. Essa região aqui é uma LT muito importante do macro. Deixa eu puxar aqui, depois eu mostro aqui para trás. E aí o movimento voltou, anulou o candle da notícia. E esse rompimento da mínima aqui foi um cenário bem interessante para o dólar. O dólar, então, ajudou esse movimento. Caiu e o índice subiu. E ainda bem, porque senão teria sido um pouco de sangue aqui, bem complicado o nosso índice. Então a gente teve essa correlação, ajudou, Apesar que a gente poderia ter tido um dia bem positivo, talvez. Mas esse cenário da Petrobras não ajudou.
A gente poderia ter tido um dia positivo. Não ajudou. Então foram motivos aí de notícia mesmo. E aí outras coisas relevantes, por exemplo, olha como que a gente tinha aqui o fluxo do dólar estava extremamente confuso até meados de 11h30 da manhã. O estrangeiro estava comprado, depois vendeu, depois comprou, depois vendeu, trocou com o local, vendeu muito aqui, aí depois trocou para compra. Aqui uma bagunça. E o gráfico do dólar estava uma bagunça. Estava. E aqui já em relação ao índice, pelo menos o índice já estava mais claro o movimento, mas um claro nem fácil de analisar. Desde o início do dia, estrangeiro estava vendido o índice. Mas um vendido assim, que não estava conseguindo vender tanto. E a gente vê que o movimento não foi assim de tendência, nem forte, de baixa, nem de alta, porque o estrangeiro ficou vendido no índice. Então, por mais que subiu assim, difícil. E dentro do primeiro candle do dia. Então, tudo hoje ficou dentro do primeiro candle do dia. A gente não tinha gringo comprando aqui, fluxo estrangeiro, o movimento não era de alta forte porque não tinha eles comprando, local comprando. Então não era um cenário de tendência boa para o dia, infelizmente. E aqui, outra imagem relevante, eu até tinha tirado o print na hora, né, como que estava bem negativo, a maioria das empresas aqui, muitas importantes. E as que estavam puxando para o campo positivo, eram algumas empresas assim, ok. E a questão da pergunta daquele candle, né, que a gente teve lá da volatilidade. Então, novamente, aconteceu da XP um tempo atrás, então hoje foi da Tullett. A gente teve aqui, foi ordem direta, Tullett com Tullett, Tullett com Tullett, 170 contratos, só 170. Então, assim, não era para ter feito esse movimento todo. A gente vê que próximo dessa hora aqui, não teve tantos contratos assim para ter essa volatilidade. Então, mixaria de lote, sim, é pouco lote. E todas as vezes que tem acontecido, é sempre alguma corretora institucional. Então, hoje foi via Tullett, direto, caiu praticamente 600 pontos aqui. Então, muito estranho. Infelizmente, a gente não consegue prever esses movimentos, porque não são lotes que ficam nem no book, e mal às vezes aparece no Times and Trade se a gente tiver configurado padrão, que às vezes não mostra as ordens diretas, só mostra ordens RLP e ordem normal. Essas ordens diretas aqui não eram para movimentar mercado, infelizmente. Agora, outra coisa importante em relação aqui, deixa eu ver do macro, que a gente pode esperar para o índice, que a gente pode esperar para o dólar amanhã e etc. Algumas coisas aqui importantes. Em relação ao índice, cenário, dólar, vou falar do dólar primeiro que tá mais interessante. Eu vou tirar agora esse canal aqui, ou eu posso, deixa eu ver, 5 minutos, alterar. Se eu prolongar aqui não vai ficar interessante. Então vou tirar aqui e vou manter a de baixo. Pelo menos vai que rompe, né? E esse caixote ainda está valendo, tá? Infelizmente aí desde quinta-feira passada, praticamente parece que vai fechar dentro desse caixote a semana toda, né? Vai ficar dentro dessa região aqui, que horror. Então ainda a lateralidade está valendo, não posso tirar ela do gráfico. Essa região ainda tem um contexto de talvez estar, acumulando para talvez testar essa máxima. Mas por enquanto sem sinal desse movimento de alta, sem sinal. Então, estando dentro dessa lateralidade, eu tenho que tomar muito cuidado com essas regiões. As médias estão trabalhando sem tendências aqui no meio, infelizmente. E quanto mais assim vai passando, pior fica. As médias ficam piores. Hoje deu pra ver como que ficou muito pior comparando com ontem. E esses candles de notícia estraga tudo. Estraga tudo, então eu vou prolongar esse caixote aqui, jogar pra frente. Já o índice aqui, algumas coisinhas mexeram. Vou olhar pelo Ibov antes. Ibov, tempo gráfico diário. Ainda nessa região da resistência do canal. Tentando cair, mas não consegue. Tentando subir e também não consegue. Então, nós temos força compradora aqui e força vendedora forte nessa região de máximo. O preço está travado aqui. Não posso ainda, confirmar que tá dando sinal que agora, só por causa desse candle de hoje, tá com cara que vai subir. Porque o pior de tudo pode acontecer, que talvez é uma lateralidade para acumular e conseguir romper essa região. Então, tá respeitando. E aí, por isso que, deixa eu voltar agora pro tempo gráfico do índice futuro. Eu tenho que ter essas regiões marcadas, né? Então, o caixote eu vou ter que atualizar, porque agora chegou a testar uma outra região de caixote aqui. Este fundo aqui atrás. Vou deixar esse caixote aqui em cima. Vou deixar essa LT aqui embaixo, porque essa LT, a LT do alargamento acabou respeitando hoje. Ah lá, respeitou. A média de 200 aqui no meio. 200 ela está flat, está irrelevante.
Então é apenas uma região de troca de polaridade normal. Tinha um gap aberto aqui, região normal. E que está em região de acumulação igual o índice, quer dizer, o dólar. Então, apesar do movimento de hoje, não alterou nada. O cenário hoje não fez assim nenhuma alteração forte o suficiente. E o cenário para prejudicar ainda hoje ainda formou um canal. Então, nesse gráfico aqui que eu uso, vou ter que desenhar um canal. Então, desenhar aqui, já tinha desenhado no outro layout, colocar aqui. Não precisa ser 100% perfeito. Então, desenhado. E vamos ver como que vai ser o gap amanhã, lembrando que a questão da Petrobras ainda vai persistir, essa questão da alteração do presidente. Não é só, aconteceu ontem, então hoje foi todo reflexo. Não, ainda vai persistir. Se ainda não houve o anúncio oficial da Magda, eu acho que fala isso, e se for o anúncio oficial mesmo, o que ela vai falar nas primeiras apresentações, né, que ela vai fazer, e ela não é nova nessa área, a gente já tem histórico dela no governo da Dilma. Então, assim, e por que o movimento hoje foi tão bonitinho, né? Acabou corrigindo e uma galera achando que ia ser trágico hoje o dia. Se eu for puxar lá em março, quando a gente teve aquela questão dos dividendos, deixa eu puxar aqui pra ver que dia. Foi isso aqui. Aquele dia foi muito pior. O gap foi muito pior. Abriu além de Keltner. Isso aqui já era, assim, hoje foi tranquilo se for ver pro gap. O gap foi muito tranquilo e também teve um dia de correção. Tem que tomar muito cuidado com esse efeito manada. E esse gap, aquele dia foi muito isso, efeito manada, nossa, acabou, Petrobras, que não sei o que, e aquilo foi fontes, né? Depois confirmou que eram apenas fontes fakes, não ia acontecer nada daquilo, ficou aquela confusão toda. E uma coisa muito importante ressaltar, uma diferença grande, né, pro pensamento do varejão. Aquela época, tava querendo alterar os dividendos, e isso, em tese, na prática, é fazer o quê? Diminuir o retorno financeiro dos acionistas. E as pessoas, do efeito assim, manada, se tira dinheiro do bolso, se deixa de ganhar, as pessoas pensam no desespero, vou tirar minhas cotas aqui, vou tirar minhas ações, na verdade, não quero ser mais acionista, eu vou vender, porque atingiu o bolso direto. Era uma notícia que atingiu o bolso dos acionistas, dividendos. A alteração de presidente é uma coisa que afeta a longo prazo. E aí muita galera não pensa isso a longo prazo. Pensa no agora, tá pagando os dividendos ainda, muito bom, não sei o quê. E não vê isso a longo prazo. Então hoje não foi um dia tão trágico quando teve esse gap aqui daquele dia, porque alterar dividendos, alterar presidente são coisas extremamente assim, muito opostas. Importante para cada uma das áreas, realmente. Mas o dividendo é uma coisa que, quando mexe com o bolso do ser humano, o ser humano fica indignado. E aí o efeito é muito mais forte, aquela queda foi muito mais agressiva. O movimento foi muito, muito agressivo. E a Petro demorou horrores para corrigir. Já eu abro o gráfico dela pra gente dar uma olhadinha em umas coisas importantes. Então, hoje, algumas coisas que eu vi o pessoal falando. Tem gente enxergando, talvez, pivô de alta do Ibov. Algo que eu ainda não estou enxergando. Estou esperando o pior, que é um cenário de possível lateralidade. Então, assim, tem gente já enxergando que esse canal vai ser rompido, que vai dar ignição do movimento de alta. Essa mesma pessoa que citou a questão, deixa eu ver... aqui, citou de algumas ações relevantes, por exemplo, YouTube. Tá formando pivô e gift. Vamos ver o que tá realmente acontecendo, porque vai que as maiores ações que nós temos estejam formando confluência para dar uma puxada para cima. O Ibov pode puxar para cima. Então, em relação ao YouTube aqui, eu já tenho uma visão completamente diferente. A pessoa colocou tem pivô e gift. O semanal, não vejo confirmação. O diário pode ser pior aqui a situação. Droga. Deixa eu puxar. Pode ser até uma outra figura, tá? Um ombro, cabeça, ombro. Não vejo ainda. E é região de retração do movimento 61. Não vejo esse movimento do YouTube de pivôzinho de alta aqui não. Não vejo nada confirmado ainda. E depois colocou Vale 3 bandeira de alta. Aí, eis a diferença de algumas coisas, ó. Vale 3 bandeira de alta, não sei de onde. Porque 60 minutos... Não, olha o diário. Vamos ver o macro. Olha aqui. Isso aqui tá parecendo bandeira de baixa. Bandeira de baixa esse movimento, olha só. Tá funilando aqui bonitinho, pode ser movimento de baixa. Não vejo nada de alta aqui não, tá parecendo que até ao contrário, tudo que a pessoa tá falando é o contrário que eu vejo. E pelo semanal aqui é uma região até de suporte, sim. É um suporte da Vale.
Só que esse suporte aqui começou, né, um movimento de alta forte depois da pandemia. Só que nós não estamos em patamares para estar acima esse preço aqui pós-pandemia. Não está. E a situação da China, que é muito importante, não está boa assim. Então, não acho que o preço da Vale deveria ser esse. Não, deveria voltar eu acho que deveria voltar para patamares abaixo da pandemia, minha opinião. Enfim, não vejo isso. A pessoa já colocou Petro em suporte. Agora vamos ver Petro. Petro aqui teve a questão do gap, né? Esse gap aqui desse dia que foi louco. Esse gap aqui foi quase de 12%. De ontem para hoje nós tivemos aí um gap já de 8%. Então, assim, tranquilo o movimento de hoje da notícia. Demorou a fechar esse gap, renovou máxima, já achei estranho. Tá fazendo o mesmo movimento com o S&P. Renovou máxima para parecendo que estopar quem vendeu com aquela especulação da questão dos dividendos. E aí uma galera comprou topo, acreditando que agora vai subir, aí sai mais uma notícia para prejudicar a situação. Suporte, só se for talvez retração, 50% de retração. Mas está de forma isolada, o gap aqui é isolado. Olhando no macro, semanal, por exemplo, não é legal a situação da Petro. Keltner, o IFR, inclusive, né, fechou aqui na semana anterior extremamente esticado. O que está acontecendo até agora? O movimento 10% de correção. Não é algo surpreendente, então. Graficamente já estava avisando esse movimento. 20 longe da 200. Mas tem a questão de fundamentos da empresa. Tem. E é importante, por isso que eu não opero ações, porque tem fundamentos também que eu tenho que olhar. Resultados, balanço, etc. Mas o cenário da Petro, Vale e YouTube não estão interessantes no macro, por isso que ainda eu não consigo ver esse movimento de alta do Ibov, tá? Não consigo ver conforme essas pessoas estão falando aqui, alguns estão falando. E lá fora, o S&P, olha outro cenário que eu também acho que ainda não é hora. O S&P fez um movimento que eu comentei que poderia acontecer. Olha a puta barra de hoje. Olha o jeito que a barra fechou em relação à média 20. Isso não é saudável. Não é saudável esse movimento. Tá com cara de pegou liquidez de quem vendeu. Esse movimento hoje tá com cara de... E outra, volume baixíssimo. Essa alta está subindo sem volume, para quem confia na questão de Wyckoff, né? Tendência sem volume. O movimento está subindo com volume baixo. Isso aqui pode ser, talvez, fundo, quer dizer, topo duplo. Até mostrei, acho que foi ontem, ou antes de ontem, uma imagem da pessoa desenhando um cenário mais ou menos assim, vamos supor. E aqui vendo esse topo, esse rompimento falso. Junto com isso, por que eu acho que isso vai acontecer? O VIX hoje chegou em patamares que não chegava desde dezembro do ano passado. E se cair mais, não sei se vai, não chega aqui a valores desde 2020. Antes da pandemia. Então, a gente não tem tantos dados assim que fica muito abaixo disso, né? Então, é uma região que é como se fosse suporte. Chegou nessa região aqui, calmaria demais. E aí já fica complicado. Então, vai que o VIX começa a ter uma tendência, um movimento de alta. S&P é muito difícil de subir. Aí o S&P pode fazer rompimento falso e volta a cair. O índice nosso aqui não às vezes consegue performar tão bem assim com os índices lá fora caindo. Então, se lá fora tá caindo, a gente pode performar também de forma negativa. Petro, Vale e YouTube, eu não tô vendo esse cenário de alta que essa outra pessoa disse. Junto com a questão aqui que nós temos... agora eu esqueci qual que era a outra coisa. Acho que era o ouro. O ouro, aqui, chegando próximo de máxima. Não tem cenário calmo ainda, eu acho, para esse movimento do índice. Apesar que, lembrando, o macro do Ibov, eu vejo sim que vai chegar lá em cima, possivelmente. Nós temos aqui cenário para isso, mas eu não acho que vai ser agora. Não tem ainda cenário para isso. O EWZ, vamos ver como que fechou hoje. Ainda dentro desse canal, tá bem próximo da LT superior ainda, sem sinal de movimento de alta. Outra coisa que também acho que vai dar uma travada, esse movimento lá fora vai dar uma 180 aqui praticamente. A LT dos juros americanos, tá? Está em canal, sim. Está na cara dessa LT de novo. Se respeitar como suporte e os juros subirem, o VIX subir, S&P cair, dólar subir, aqui pode ser índice para baixo e dólar para cima. Então acaba confluindo esse cenário. E aí, por que será que o índice está travado e o dólar também, né? Aguardando qual confluência de cenários, talvez lá fora ou aqui, para dar uma puxada para um dos lados. Não acredito ainda em movimento de alta. Não consigo acreditar. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar.
Acho que era só isso então. Esses comentários aqui, esses pitacos. E vamos ver o que vai ser amanhã. Notícia amanhã. Aqui nós não temos nada tão relevante. Então amanhã ainda vai ser reflexo da questão da Petrobras. Assim, vamos ver. Uma coisa é eu comparar. Aquele dia da Petro, da questão dos dividendos. Deixa eu abrir aqui o candle do diário. Aqui. O dia seguinte não chegou a renovar a mínima do dia anterior, porém ficou ainda nessa região em queda muito forte. Ficou por uns bons dias nessa região. Então, travado aqui, umas quase 2, 3 semanas. Fez um pullback e depois foi subindo com muita calma, muita paciência, travando, né? E aí o movimento, então, de notícia amanhã, ainda reflete dessa questão da Petro. Temos aqui pedidos iniciais para seguro-desemprego. Não é uma coisa que agita tanto igual o índice de hoje, só que eu tomaria cuidado porque esse índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia tá ultimamente dando uma agitadinha, mas não é uma coisa tão assim não. Então 9h30 amanhã tomar cuidado, 10h15 também. Tem discursos também amanhã relevante, mas não tanto assim. Não é do Powell, são de outros membros. Então um dia mais calmo em relação à notícia e vamos ver como que vai ser esse VIX, acompanhar muito esse VIX de perto. O S&P nessa região de rompimento de máxima, se vai ser rompimento falso, está esticado, volume baixo enquanto sobe. Então, amanhã eu volto aqui. Vamos ver como vai ser o dia de amanhã.